Pessoal, vamos lá. Questãozinha muito fácil, mas que muita gente errou. Aqui a gente tem um quadrado de lados 2 e a gente tem um círculo inscrito nesse quadrado aqui, em um quadrante desse quadrado. E a gente quer saber quanto vale o raio desse círculo. Muita gente pensa o seguinte: se aqui em cima eu tenho 2, metade disso é 1, o raio é mais ou menos metade disso, então o raio vale meio, 0,5. E aí você errou. Eu vou mostrar o porquê. Pessoal, se eu completar isso daqui, olha. Perceba que daqui para cá eu vou ter 0,5. Por quê? Se o todo aqui vale 1, então metade é 0,5. Então aqui também é 0,5, concorda? Só que veja que se eu pegar o raio daqui para cá, o raio ele passa um pouquinho da metade. Tá vendo essa pontinha aqui passando? Então o raio ele é maior do que meio, ele é maior do que 0,5. Então a gente precisa de alguma forma descobrir qual a medida exata do raio. E para isso a gente vai usar Pitágoras. Se você esqueceu ou não conhece, assiste esse vídeo. Eu quero que você perceba uma coisa, que esse quadrado aqui de baixo, ele tem o mesmo tamanho daquele ali em cima que eu acabei de desenhar. Então eu vou usar esse aqui de baixo só para não sujar muito essa nossa parte aqui de cima, tá bem? E agora perceba, se aqui embaixo o todo vale 2, significa que essa base aqui, ela vale 1. E aqui, se de cima até embaixo vale 2, então significa que essa lateral aqui, ela vale 1. E agora uma coisa interessante sobre um triângulo retângulo, todas as vezes que os lados têm a mesma medida, é que a nossa hipotenusa, que é esse pedaço maior aqui, ó, atravessado, ele vai valer exatamente o lado vezes a raiz de 2. Como assim? Veja, se aqui o lado é 1, então essa hipotenusa ela vai valer 1 vezes raiz de 2. Se a gente tivesse, por exemplo, o lado valendo 52, então seria 52 vezes raiz de 2. E se esse lado aqui valesse 80, então seria 80 vezes raiz de 2, tá bom? E a gente pode confirmar isso por Pitágoras. Então, eu vou colocar aqui os lados. 1 ao quadrado, que é esse 1 aqui, mais 1 ao quadrado, que é esse outro lado aqui, vai ser igual a minha hipotenusa ao quadrado, que é o quadrado desse lado grande aqui. 1 ao quadrado é o próprio 1, porque 1 vezes 1 é igual a 1. Então, coloco 1 aqui embaixo, mais, de novo, o 1, que vai ser igual a minha hipotenusa ao quadrado. 1 mais 1 é igual a 2, que é igual a minha hipotenusa ao quadrado. Só que eu não quero o quadrado da minha hipotenusa, porque o quadrado seria mais ou menos como eu fazer isso daqui, ó. Ter a medida de todo esse quadrado aqui. E eu quero somente essa base aqui. Então, a gente, para isso, precisa tirar a raiz quadrada. Então, eu coloco raiz aqui de um lado e coloco raiz aqui do outro. Esse lado de cá fica raiz de 2. Já esse outro lado aqui, se eu tenho h ao quadrado e tenho uma raiz aqui fora, então eu corto a raiz com esse 2 e fica somente o h. Isso quer dizer que raiz de 2 é igual à minha hipotenusa, que é essa medida aqui. A gente vai guardar essa informação. Esse foi o nosso primeiro triângulo. Agora eu preciso de um outro, porque veja bem, daqui para cá, se eu traçar um círculo, o que eu tenho é o seguinte: daqui para cá eu tenho o raio do círculo, daqui para cá eu tenho de novo o raio do círculo, só que sobrou esse pequeno pedacinho aqui, ó. Esse pedaço a gente não sabe quanto é. Pode chamar do que quiser, de x se quiser. Mas preste atenção. Se eu puxar uma reta daqui até a borda, isso tem a medida do raio do círculo. Ou seja, daqui para cá é o próprio raio. Se eu puxasse daqui, olha, subindo até aqui em cima, eu também tenho o raio do círculo, não é? Então, isso significa que daqui para cima
também é raio. E agora eu fecho o nosso triângulo. Veja, esse lado aqui ele vale R, o raio, e esse lado aqui também vale R. Opa, o que é que a gente acabou de ver? Que todas as vezes em um triângulo retângulo que os dois lados têm a mesma medida, a nossa hipotenusa ela vale a lateral vezes raiz quadrada de 2. Então, o que eu acabei de encontrar foi o seguinte, que daqui para cá eu tenho raio e daqui para cá eu tenho raio raiz de 2. Talvez você já tenha percebido que toda essa medida aqui é igual a essa mesma medida aqui. Então, vou escrever isso daqui para a gente poder igualar. Veja só, eu vou dizer que raio mais raio raiz de 2, aqui ó, raio mais raio raiz de 2 é igual a esse nosso outro pedaço aqui, ó, que vale quanto? Raiz de 2. Aqui a gente já fez 80% dessa questão. Daqui para frente é álgebra básica e a gente não usa mais Pitágoras. Começando por esse lado de cá, o que eu tenho é o seguinte, eu tenho R aqui e R aqui, então vou colocar o R em evidência. Vou colocar o R, que vai estar multiplicando 1 mais raiz de 2. Da onde é que veio esse 1? Presta atenção. Eu preciso vir daqui de volta para cá, não é? Então, olha só. Vou fazer a distributiva, que é aquele famoso chuveirinho aqui. R vezes 1 é igual ao próprio R. Esse mais aqui, ele vai descer para cá. Pronto. R vezes aqui o nosso raiz quadrada de 2 é igual a R vezes raiz quadrada de 2. Entendeu? Então, eu coloco esse 1 aqui para poder, quando eu multiplicar R vezes 1, sobrar o próprio R aqui embaixo. E tudo isso igual a nossa raiz quadrada de 2. Agora, eu quero isolar esse R aqui. Eu quero deixar o R sozinho do lado de cá, tá bom? E fazer todas as operações aqui desse outro lado. Então, para isso, eu vou pegar todo esse 1 mais raiz de 2. Como ele está aqui multiplicando, ele vai descer para cá dividindo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó. R vai ser igual a raiz quadrada de 2 dividido por 1 mais raiz quadrada de 2. Bom, nesse ponto, eu tenho um raiz quadrada de 2 aqui embaixo. Eu quero que ele desapareça. Como é que eu faço isso? Bom, eu posso multiplicar pelo inverso disso daqui. Olha só, eu coloco a multiplicação, vou colocar 1 menos raiz de 2 em cima e 1 menos raiz de 2 embaixo. Porque presta atenção. Se eu pegar qualquer coisa e dividir por ela própria, o resultado é 1. Veja, se eu colocar 100 dividido por 100, é 1. 50 por 50, é 1. 72 milhões contra 72 milhões, é 1. E se eu colocar 1 menos raiz de 2 dividido por 1 menos raiz de 2, o resultado também é 1. Então, o que está acontecendo é, tudo isso daqui vale 1. Então, eu vou multiplicar isso daqui por 1, o que vem a dar no mesmo. Quer dizer, se eu colocar 10 vezes 1, é 10. 15 vezes 1 é 15. Raiz quadrada de 2 vezes 1 é raiz quadrada de 2. Por aí vai. Então, se eu pegar tudo isso daqui e multiplicar por 1, que é isso aqui, só que escrito de uma forma diferente, o resultado vai ser a mesma coisa. Eu vou ter a mesma coisa escrita de uma forma diferente. E agora, como é uma multiplicação de frações, a gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, tá bom? Começando aqui por cima, olha. Raiz de 2 vezes 1 vai dar a própria raiz de 2. Raiz de 2 vezes menos raiz de 2. E agora aqui a parte de baixo, pessoal. Vamos lá, de novo a distributiva. 1 vezes 1, o resultado vai ser 1. 1 vezes menos raiz quadrada de 2 vai ser o próprio menos raiz quadrada de 2. Agora eu venho aqui, olha. Raiz quadrada de 2 vezes 1 vai dar mais raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes menos raiz quadrada de 2 vai dar menos 2. Agora, olha só, eu tenho menos raiz quadrada de 2 e mais raiz quadrada de 2. Eu posso cancelar isso daqui. Ah, por que você fez isso? Pessoal, analisa só. Eu dou um passo para trás e depois um passo para frente. Eu voltei para o mesmo canto que eu estava. Não faz sentido eu voltar um passo e depois avançar um passo. Então, aqui eu voltei
raiz quadrada de 2. E aqui eu avancei raiz quadrada de 2. Eu voltei para o mesmo canto que eu estava. Então eu posso simplesmente cortar esses dois aqui, porque um é menos e o outro é mais. Ficou 1 menos 2. Se eu tenho 1 positivo e subtraio 2, fica menos 1. Presta atenção nessa reguinha aqui. Eu tenho 1 aqui, não é? Está aqui o meu 1. Eu estou bem aqui. E eu tenho que subtrair 2. Então eu tenho que voltar. Ó. Menos 1, menos 2. Parei aqui no menos 1. Tá bom? Então vou escrever aqui do lado. Olha. Raiz de 2 menos 2 dividido por menos 1. Nesse caso vai ser parecido com o que eu fiz aqui em cima. Eu quero tirar esse menos 1 aqui de baixo. Então para isso eu vou multiplicar aqui. Ó. Menos 1 em cima, menos 1 embaixo, tá bom? Menos 1 dividido por menos 1 é o próprio 1. Então, multiplicar qualquer coisa por 1, a gente não muda o valor. E a gente faz de novo a nossa distributiva aqui, tá bom? Colocar em amarelo, vamos lá. Raiz de 2 vezes menos 1 vai dar menos raiz de 2. Menos 2 vezes o menos 1 aqui. Pessoal, menos com menos dá mais. Então, menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2. Dividido por, aí vem aqui, ó, menos 1 vezes menos 1, o resultado é 1. Quando a gente tem 1 aqui embaixo, a gente não precisa escrever, tá bom? Então, o resultado final ficou 2 positivo menos raiz quadrada de 2. Ou seja, pessoal, tudo isso daqui é igual a 2 menos raiz quadrada de 2. Que é o nosso R. O valor de R é 2 menos a raiz quadrada de 2, tá bom? Pessoal, é isso aí. Gostou da videoaula? Entendeu? Por favor, curte, compartilha, se inscreve se ainda não é inscrito. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que depois eu faço outro vídeo e explico melhor, tá bom?